Olá a todos, sou Mariana Brito, estou aqui mais uma vez no canal do Professor Seca para tratar sobre a reforma do Código Civil, principalmente no que se refere a direito imobiliário, e eu trouxe aqui um assunto sobre direito condominial. O artigo 1345 traz a questão do adquirente da unidade e a responsabilidade no pagamento das cotas condominiais. Então, a redação atual do artigo é: o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. Então, nesse caso, o adquirente dessa unidade ele vai ter a responsabilidade pelo pagamento das cotas condominiais em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. A responsabilidade aqui, então, é tanto do adquirente quanto do proprietário do imóvel. Agora, o entendimento jurisprudencial é que se o condomínio foi cientificado da alienação, o adquirente ele é responsável unicamente pelo pagamento das cotas, porque o condomínio já tinha ciência dessa alienação e que esse adquirente já tinha tomado posse do imóvel e que ele era realmente a pessoa que deve ratear as despesas do condomínio, com base na posse da unidade. Agora, o artigo 1345, na redação da reforma, tem a seguinte disposição: o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios, observado o disposto no artigo 502 desse código, em caso de alienação onerosa. Pois eu trouxe essa redação para a gente entender qual é a relação que ele tem com esse caput do artigo 1345. O artigo 502 prevê: o vendedor, salvo convenção em contrário, responde por todos os débitos que gravem a coisa até o momento da tradição. Então, o que acontece? O adquirente ele vai responder pelos débitos do alienante perante o condomínio, que é a mesma redação da redação atual, só que ele ressalva a questão do artigo 502 porque é responsabilidade do vendedor os débitos que gravem a coisa até o momento da tradição, o momento da transmissão da propriedade, no caso do bem imóvel. Mas essa responsabilidade vai ser interpartes, então o adquirente ele vai poder ingressar com ação em face do vendedor para que seja ressarcido por aquilo que ele pagou perante o condomínio. E esse artigo 1345 na redação atual não tem parágrafos, mas a reforma prevê a inclusão de 2 parágrafos. O parágrafo 1º tem a seguinte redação: consideram-se adquirentes, para os fins de aplicação deste artigo, o devedor fiduciante e o arrendatário, nos casos de alienação fiduciária de bens imóveis e de arrendamento mercantil. Já o parágrafo 2º, ele traz aquele entendimento que eu já tinha falado sobre a redação atual, da comunicação ao condomínio e a responsabilidade daquele que está na posse do imóvel a partir dessa comunicação. Parágrafo 2º. O comprador, promitente comprador ou cessionário, portadores de títulos que não estejam registrados no registro de imóveis serão os únicos responsáveis pelo pagamento das cotas condominiais se ficar comprovado que se emitiram na posse do bem ou que o condomínio teve ciência inequívoca dos negócios jurídicos celebrados, como, por exemplo, pela comunicação a que alude o inciso 8º do artigo 1336 deste Código. O inciso 8º do artigo 1336 do Código Civil, na verdade, é aquele do projeto de reforma, que é sobre os deveres e obrigações do condômino, que é a comunicação da alienação do imóvel. Então, aqui, esse entendimento já existe e está sendo positivado nesse projeto de reforma. Então, se há a comunicação ao condomínio, se o condomínio tem ciência de que houve alienação e que esse promitente comprador ou cessionário, ele está já na posse do imóvel, ele é o responsável único pelo pagamento das cotas. Para finalizar a nossa aula, eu trouxe o artigo 1347, que tem a seguinte redação atual: a Assembleia escolherá um síndico, que poderá não ser condômino, para administrar o condomínio por prazo não superior a 2 anos, o qual poderá renovar-se. Essa é a questão do síndico profissional. O que acontece hoje? O condomínio ele pode contratar um síndico profissional e, apesar de não haver na redação do código atual a possibilidade de ser pessoa física ou jurídica,
Isso é o que tem sido praticado. É possível contratação de um síndico profissional, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. E aí, na redação desse projeto de reforma, esse entendimento foi trazido para a redação do artigo 1347. A Assembleia escolherá um síndico que poderá não ser condômino para administrar o condomínio por prazo não superior a 2 anos, cujo mandato poderá ser renovado. Parágrafo 1º. O síndico poderá ser remunerado ou não, admitindo-se que seja pessoa natural ou jurídica. Parágrafo 2º. Faculta-se a escolha de um subsíndico, a quem poderá substituir o síndico em suas faltas ou impedimentos, sem prejuízo de outras competências que lhe sejam atribuídas na convenção. Então, aqui ele traz a possibilidade de ser pessoa física ou jurídica. Então, está positivado no projeto de reforma. Não vai haver qualquer discussão com relação a isso. E isso é um entendimento já aplicado hoje. E o parágrafo 2º traz a possibilidade da escolha de um subsíndico que poderá substituir o síndico na sua falta. Isso também é um entendimento já consolidado, que já é aplicado, já existe a possibilidade de constituir um síndico e um subsíndico para que possa substituir quando o síndico não puder comparecer às suas obrigações. E outra questão que é relevante a gente mencionar é a possibilidade de remuneração do síndico. O que vem sendo aplicado hoje é a remuneração do síndico condômino com a isenção das cotas condominiais e do síndico profissional há um valor que ele vai cobrar pelos serviços prestados. Com isso, encerramos mais um vídeo sobre direito condominial no projeto de reforma do Código Civil. Vejo vocês na próxima aula!